Pronto, então boa tarde. Estamos aqui em doenças do sistema cardiovascular. Então, nós vamos falar das principais doenças que causam adoecimento neste sistema. Conforme nós estudamos, né, o sistema cardiovascular ele é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos, né, que saem do coração e se distribuem para todo o nosso corpo. Então, nós falamos que esses vasos, eles saem por alguns vasos, né? A gente falou sobre a artéria aorta, sobre os seus ramos que vão formar as artérias carótidas, que vão formar as artérias subclávia, veia subclávia, braquial no ramo do braço, as artérias pulmonares, enfim, elas se dividem para todo o corpo, né? E esses vasos e esse coração quando não estão em seu funcionamento perfeito, causam aqui uma série de doenças, né? E é sobre essas doenças que nós vamos falar aqui. Então, aqui em um momento introdutório, a gente passa aí por uma transformação, né? Que não vou dizer que a gente veio do macaco, né? Mas a gente passa por uma transformação aí do nosso estilo de vida, né? No qual em épocas mais antigas, a gente tinha que correr atrás do nosso alimento, né? A gente tinha que caçar, pescar, né? Buscar desenvolver atividades para que a gente buscasse aqui a nossa sobrevivência, né? E hoje, né, a gente tende a estar mais ou menos aqui dessa forma, né? A não ser que alguém aqui trabalhe tem uma atividade mais pesada, né? Tem o exemplo aqui do celular, ou do computador, né? Da pessoa sentada, né? São a grande parte dos trabalhos hoje em dia, né? Desses trabalhos mais... Muita coisa se mecanizou, né? Esse processo aqui, ele veio acompanhando a Revolução Industrial, né? Que começou a fabricar muita coisa aí em larga escala, né? Começou a automatizar, então... Se antigamente você tinha que trabalhar muito para fabricar uma roupa, hoje a indústria fabrica essas roupas em larga escala com o mínimo de esforço, né? Nesse processo aqui de, não sei se eu posso chamar aí de evolução, né? Que a gente melhorou em várias coisas e acabou piorou em outra e tá para acabar com o planeta. Mas o que é fato é que nessa mudança, nesse processo, a gente se tornou, né, mais sedentário, à medida que a gente não precisa obrigatoriamente, por questão de sobrevivência, correr atrás de sobreviver diretamente, né? Os alimentos, a gente melhorou muito a nossa condição de produzir alimentos, né? Alimentos processados, alimentos que muitas vezes são acompanhados de conservantes, de outros produtos químicos que não são alimentos, né? Se você pegar aí os refrigerantes, eles têm 30 produtos químicos dentro dele, e é o que a gente consome hoje na maioria dos casos, quer queira, quer não, né, que está nos... E a gente também, essa tecnologia, ela também nos está fazendo a cada dia, né, fez e está fazendo nós vivermos mais, né? Nós estamos envelhecendo mais, comendo mais alimentos processados e estamos mais sedentários, né? E toda essa transformação aqui que foi proporcionada pela Revolução Industrial, ela trouxe como consequência o aumento das doenças crônicas, em particular das doenças cardiovasculares, né? Então, essas doenças cardiovasculares aumentaram muito, ultrapassaram o que era o problema antes, né? O maior problema que a gente tinha aí da década de 1960 para trás eram as doenças infecciosas, né? Você pegava às vezes uma doença bacteriana, uma pneumonia, uma infecção de garganta e muitas vezes não tinha como tratar e as doenças infecciosas eram um grave problema. Hoje essas camaradas aqui, né, as doenças cardiovasculares são um grande problema. Se tornaram um problema, né, a ponto de que hoje as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no mundo. E são a maior
causa de morte no Brasil, né? Aproximadamente 27,4% das causas de morte hoje acontecem por doenças cardiovasculares e é por isso que ela é a número um aqui no nosso estudo, porque a cada 4 pessoas que morrem hoje no Brasil, pouco mais de uma morre por uma doença cardiovascular. Se você procurar aí na sua família, no histórico dos seus pais, nos seus avós, né, certamente você vai encontrar pessoas que morreram, que foram acometidas ou que não necessariamente morreram, mas que sofrem consequências das doenças cardiovasculares, né? Esse aqui é o caso do Brasil. Em muitos países desenvolvidos, que já controlaram mais as doenças infecciosas e parasitárias, chega até a 80% das mortes, né? Falando aqui que no Brasil a gente ainda tem muitas mortes por violência, né, por outras causas, que ainda fazem que seja aí mais ou menos um quarto. Mas existem lugares que a quase totalidade das mortes hoje acontecem por essas doenças. Em escala global, são responsáveis por 1/3 de óbitos da população mundial. É claro que esses números aqui tendem a se alterar, né? Tem a questão da pandemia do Covid agora, né? Que veio a aumentar esse índice, né? Então, se as doenças infecciosas, por exemplo, matavam uma quantidade X, com o coronavírus isso teve um aumento que talvez tenha matado aí, não sei se chegou a 2x, né? Aumentou, houve um aumento dada uma situação muito pontual aí do Covid-19, né? A situação de pandemia a gente não pode comparar. Apesar de que o próprio coronavírus também traz lesões ao coração que podem levar à morte. Então, na questão dos idosos, a gente vai ver que é um ponto muito importante e um ponto de atenção às doenças cardiovasculares. Nos fatores, tá tudo certo. Nos fatores de risco para quê? Para a doença cardiovascular. Nós temos aqui diversos fatores de risco, né, que vão fazer com que ocorram essas doenças. O que é uma doença cardiovascular? É uma doença que dá ou no coração ou nos vasos sanguíneos. Então, nós vimos que a gente tem a função do coração de bombear, né, o sangue para todo o nosso corpo, e nesse bombeamento o sangue precisa circular. Quando um dos dois adoece, ou os dois, ou o coração não bombeia efetivamente, ou o sangue não circula efetivamente, e isso pode levar a uma série de cadeias, né, no nosso corpo. Então, quais são os fatores que aumentam o risco de a pessoa ter uma doença coronariana, né? O coronariana aqui é um termo que se refere às artérias coronárias. As artérias coronárias são as artérias que vão fazer, são essas artériazinhas aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Essas artérias que irrigam o próprio coração são chamadas artérias coronárias, certo? Então, sempre que a gente falar de doença coronariana, a gente vai falar de doença nessas artérias que trazem o sangue para o próprio coração. O próprio coração ele é um músculo que consome muita energia e ele precisa muito desse fluxo sanguíneo proveniente da circulação. Tudo bem até aqui, gente? Estão me ouvindo bem? A internet está ok? Alguém me deu um Sim, retorno? tá ótimo. Sim, tá Perfeito. bom. Então, os fatores de risco. Nesses fatores de risco aqui é como se fosse uma escadinha. Você vai acrescentando pontos para a morte, né? Quanto mais desses fatores você soma, mais perto da morte a pessoa vai estar caminhando, né? Então, quais são os principais fatores de risco? De cara, o primeiro fator aqui está ligado à idade, né? Então, se você pegar aqui o homem quando passa dos 45 anos e a mulher quando passa dos 55, a idade por si só, como um fator isolado, já é um fator de risco para a pessoa ter um evento cardiovascular, algum problema no coração e nos vasos.
Então a gente já pega aqui que na questão da saúde, dos cuidados do idoso, né, só em o camarada passar da idade já aumenta o risco, né? Mas além da idade, né, que isso aqui é um fator que a gente não tem como controlar, né, a gente não consegue parar o tempo nem interromper o nosso envelhecimento. Se alguém descobrir essa fórmula aí, vai ficar muito rico, né? Mas a gente não consegue, a vida segue e a gente só segue se adequa a ela, né? Mas além da questão do envelhecimento, que nós não podemos controlar, existem outros fatores aqui que você pode controlar. O tabagismo, hipercolesterolemia, né? O colesterol hiper, colesterol alto, colesterol aumentado. A hipertensão arterial sistêmica, né? Que é a hipertensão arterial, que é a pressão alta, a famosa pressão alta. Diabetes mellitus, a obesidade, a gordura na região abdominal, o sedentarismo e uma dieta pobre em frutas e vegetais. É uma dieta rica em outros alimentos mais calóricos, né? Então, tudo isso daqui, gente, são fatores que vão se somando. Quanto mais pontos, então você vai somando aqui para se aproximar do caminho da morte, né? Se a pessoa já é idosa, fuma, colesterol alto, tem pressão alta e diabetes, é obeso e obeso. Porque a obesidade ela pode estar distribuída em todo o corpo da pessoa, né? Vocês entendem que existe o obeso, que tem o peso aumentado, mas o peso é distribuído para os braços, para as pernas, né? Ele é todo, falar assim, todo gordinho. E tem aquele camarada que tem a obesidade, mas ela está bem concentrada no abdômen. Aquele camarada que é falar numa linguagem aqui que tem um buchão. Pronto. Essa gordura abdominal ela costuma ser mais perigosa do ponto de vista do risco cardiovascular, do risco de sofrer esses problemas. Sedentarismo, aí o camarada tem tudo isso daqui, não se mexe, não dá um prego numa barra de sabão e se alimenta muito mal. Né? Esse camarada aqui ele tem todas as condições para vir a ter um evento cardiovascular a qualquer momento. Né? Então, quanto mais você vai diminuindo, né? E você fumava, não fuma mais, você tinha um colesterol alto, controlou, tinha pressão alta, medicou, era obeso, foi fazer um exercício, melhorou, diminuiu. Então, tudo isso daqui vai te colocando em melhores condições de saúde e vão te fazer viver mais. Né? Então, são esses os fatores de risco atribuídos a 90% das doenças coronarianas. E os outros 10%? Aí são coisas ao acaso, né? Apesar de eu particularmente não creio muito no acaso, mas tem pessoas que fumam a vida inteira e aí vem um que não fuma e sofre um problema, né? Esse tipo de coisa vai ter aí esses 10%. Oi, Leonardo, pode falar. Sim, professor, com relação ao álcool, né? Quem gosta de uma bebidinha, pessoal do sexto aí, ela se enquadra também nesse kit aí ou não, tá fora? Pronto, a gente vai já falar sobre ele aqui mais na frente. Ele está nesse nosso material aqui. Porque O, geralmente ela está associada com cigarro, né? Tabagismo e o álcool, aí por isso que eu senti falta dele aí, Entende? observando assim, É, entendeu? Obrigado. se o camarada vai beber e fuma também junto, né? Se é os dois juntos, aí. Tá Mas lascado. o álcool isoladamente, né? Para o coração em si, ele não traz malefício para o coração. Né? Ele traz para todo o corpo, né? A questão aí vai ser em relação à quantidade, né? Existe até uma quantidade que é recomendada pela ciência para que a pessoa faça a ingestão diária. Né? E aí a gente vai chegar nesse ponto aqui mais na frente da aula, assim, mas respondendo desde já, o álcool em si ele não tem problema para a doença cardiovascular. Né? Ele não tem essa atuação aqui direta, ele não é fator de risco para a doença cardiovascular. Mas tem as quantidades recomendadas, né?
o vinho, né? O vinho seco, ele é até recomendado para melhorar a circulação em pequena quantidade. E aí o problema dele é o excesso, mas não para o coração. É para o resto do corpo todo. Para os outros órgãos, notadamente para o fígado, mas para o coração ele não traz. E aí se o camarada bebe e fuma, aí ele entra aqui pelo tabagismo, entendeu? Mas o álcool em si não é maléfico para o coração como essas outras condições. Vamos seguindo aqui. Então, fisiologia circulatória, só relembrando aqui rapidamente, a gente tem o sangue. Nós falamos que o sangue ele vai para todas as células do corpo e ele vai levar o combustível da vida. O que é o combustível da vida? É o açúcar, que é a glicose, o oxigênio e os hormônios. Então, nós falamos que por meio da circulação, esse sangue vai chegar a todas as células do corpo, e lá ele vai dar a vida. Para realizar este trabalho, o sangue precisa circular por todo o organismo. Ele sai com força do coração, percorre as artérias e volta ao coração trazido pelas veias. Para que o sangue possa circular pelo corpo, é necessário uma bomba, que é o coração, e é necessário que essa bomba faça força, certo? E essa força que o coração faz é o que nós chamamos de pressão. É uma pressão. Quando o coração, que é oco e tem sangue dentro, se contrai, ele faz uma pressão para empurrar o sangue por dentro das artérias. Como essa pressão é realizada no interior das artérias, quando o sangue circula, essa pressão ela é chamada pressão arterial. É uma pressão, é uma força que é exercida pela bomba coração no interior das artérias quando ele impulsiona o sangue para que o sangue possa circular, né? Existe uma piada, né, do qual as pessoas dizem: "Ah, fulano vai tirar a pressão", né? Na verdade, nós não podemos tirar, né, retirar essa pressão, porque se você tirar essa pressão é necessária para que o sangue circule. Uma vez que a força para de empurrar o sangue, a pressão para de acontecer, o sangue não vai mais circular. Se o sangue não circular, ele vai ficar coagulado, sangue parado coagula, e você vai lá conversar com o nosso Senhor. Então, o sangue, a pressão arterial, ela é uma coisa necessária à sobrevivência, né? O primeiro ponto é esse. A gente tem a pressão arterial e ela deve existir, certo? E ela é ocasionada aí por essa contração do nosso coração. Eu estou falando aqui a qualquer momento, vocês podem me interromper, certo? Então, nós temos uma pressão que é normal. E qual é o valor de normalidade da hipertensão, da pressão, perdão? Pergunto para vocês. Quando é que a pressão é considerada normal? Alguém sabe responder? Depende de cada organismo. Normalmente é 3 por 8. 12 por 8? 12 por 8. Ideal 12 por 8, né? Então, 12 por 8, né? A gente tem aqui uma pressão de 12 por 8 e alguém falou que depende. Depende, né? De pessoa para pessoa, né? Será que depende, né? Ou a gente tem aí, a gente tem esse nível aqui de 12 por 8, né? Que a gente ouve falar muito, né? Muito famoso aí a pressão 12 por 8. E essa pressão ela é medida, desde já eu quero que vocês anotem e se acostumem com essa medidazinha da pressão. Ela é medida em milímetros de mercúrio, cuja sigla é mmHg. Então, sempre que a gente for, esse 12 por 8, na verdade, é 120, né? Por 80, mmHg. Né? Sempre que a gente vai fazer um relato da pressão arterial,
a gente relata aqui que a PA de pressão arterial é igual a esse valor aqui, que pode ser 12/8. Então, a gente ouve muito falar por aí que a pressão, quando está em 12/8, é o ideal, né? Mas ela pode baixar um pouco ou ela pode aumentar um pouco e continuar em um padrão de normalidade, né? Em um padrão aí, a gente chama de normotensão. O que é normotensão? A normotensão é a pressão estar normal. Está normotenso, o indivíduo está normotenso. Ou seja, está com a pressão arterial dentro do parâmetro de normalidade. Quando é que começa a pressão alta? Quando é que ela se torna alta? Se eu disser, por exemplo, que o indivíduo está com a pressão de 130 por 80. Eu posso dizer que ele está com a pressão alta, gente? Sim ou não? Se o normal da pressão da pessoa for talvez 10/8, alguma coisa, muitas vezes quem sobe a pressão para 3/8 sente algo, né? Pode vir a ter algum sintoma aqui. Mas ele está com a pressão alta? Vamos supor que ele teve aqui uma dor de cabeça com essa pressão. Mas é pressão alta ou não? Acho que eu acho que se o padrão se repetir muitas vezes, aí pode ser considerado. Muito Eu acho que bem. não. E se a pressão desse mesmo camarada der 140/80, 14/8, e agora está alta? Sim. Sim, né? Então a gente fica aí, né, nessa discussão, né? Ou 14, eu poderia chegar a 15, 150, né? Ela pode ir aumentando aqui, né, até chegar aí em valores muito mais altos, né? Nós temos sempre uma pressão maior, que nós chamamos sistólica, né? Esse primeiro valor pressórico tem a ver com a sístole, então é a pressão sistólica. E nós temos esse outro valor menor, que é a pressão diastólica. Então, todas duas, tanto a pressão sistólica, que é a maior, quanto a pressão diastólica, que é a menor, elas podem sofrer alterações que vai sair da normotensão para se tornar uma hipertensão. Vai deixar de ser normo e vai se tornar hipertensão. Quando é que a gente sabe que a pressão aumentou ou que ficou muito baixa, né? Esse normo pode ir para o hiper ou pode ser uma hipotensão. A pressão está muito baixa. Alguém aqui da turma tem pressão baixa? Baixa a pressão de vez em quando, né? E pode também desencadear aí alguns sintomas. No caso da hipotensão. Então, essa pressão inicialmente normal, ela pode tanto cair como ela pode subir. Como é que a gente vai saber se a pressão está alta? Está aqui a tabelinha, né, do Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial. Né, para tirar todas essas dúvidas, né, foi feita essa tabela aqui que diz, né, que a pressão ótima, ela é símbolozinho aqui do menor que, né, para quem não lembra aí, ou para quem confunde, né, o menor que é sempre a mão, símbolo da mão esquerda, né, da gente. Então, o menor que e o maior que é o da mão direita. Então, menor que 120, a pressão sistólica máxima,
está ótima. Menor que 80, a pressão diastólica está ótima. Normal, menor do que 130. Limítrofe, até 139 e até 89. Quando é que começa a hipertensão arterial? Quando é que a pessoa pode ser diagnosticada com hipertensão? Quando repetidas vezes ela tem a sua pressão aferida, né? Esse diagnóstico quem faz é o profissional médico. Primeiro diagnóstico e a entrada do medicamento, né? O médico quem faz, mas por meio do acompanhamento você vai vendo se enquadra nesse critério. Repetidas vezes, a pressão se mantém acima a sistólica de 140 e a diastólica acima de 90. Então, nesse exemplo aqui que eu trouxe para vocês, 140 aqui já começou, já é considerada uma hipertensão. Por quê? Porque atingiu o valor de 140. A mínima, quando atinge 90, também é hipertensão arterial. E daí para cima, se você perguntar, 150 por 80, 150 é maior do que 140? É, então é hipertensão. E 170 por 80, 170 é maior do que 140? É, então é hipertensão. E 210 por 80 é hipertensão? É hipertensão. Essa hipertensão aqui é igual a essa, gente? A pessoa que está com a pressão de 15 por 8, ela tem a mesma gravidade de uma que está com a pressão em 21 por 8? Sim ou não? Não. Não. Essa daqui está com a pressão bem mais aumentada. Logo, se tem aqui os estágios, né, da hipertensão. A pessoa pode estar com a hipertensão leve, com a hipertensão moderada, com a hipertensão grave, né, ou a sistólica isolada, né, quando só uma das duas aumenta. Então, aqui tem os estágios aqui de leve, grave e moderada. No estágio 1 é acima de 140, no estágio 2 é acima de 160, o estágio 3 é acima de 180, a máxima. A mínima também pode causar hipertensão. Por exemplo, se a pessoa tiver a pressão de 120 por 100, a pressão sistólica está em um nível normal. Porém, a diastólica não. E isso daqui também é considerado hipertensão. A pessoa pode ter a hipertensão diastólica. Tem pessoas que tendem a aumentar a pressão sistólica e tem pessoas que tendem a aumentar a pressão diastólica. Isso tem a ver muito com a causa base, com a doença que levou essa pressão a subir, né? Então ela pode ser tanto de uma como da outra, ou as duas. Ela pode ir a 210 por 180, por exemplo. Isso pode se manifestar dessa forma também. Então, ao ser identificada essa hipertensão, ela tem aqui os estágios. Essa daqui é mais leve, né? Geralmente a pessoa procura praticar exercício físico, mudar o hábito alimentar, entrar com uma medicação de controle, mas de uma forma mais leve e tranquila. Essa daqui já vai aumentando o padrão de gravidade, vai se tornando moderada, e o estágio 3 já é grave. O que implica essa hipertensão estar num estágio grave? Implica que a qualquer momento essa pessoa pode vir a ter um evento cardiovascular. O que é um evento cardiovascular? Um AVC, seja ele isquêmico, um hemorrágico, um derrame, uma paralisação de um lado do corpo, algum acidente nos vasos sanguíneos, na circulação, que vai levar ou a sintomas graves ou à morte. Então, quanto maior a pressão, né, ela é diretamente proporcional, maior o risco também da ocorrência desses eventos, certo? Então, a gente tem aqui esses estágios. Mas, respondendo à minha pergunta, quando é que inicia a hipertensão? Deixa eu
só jogar para cá esse. Quando é que inicia a hipertensão? Quando a pressão sistólica está maior ou igual a 140 e quando a pressão diastólica está menor ou igual a 90. Aqui iniciou a hipertensão arterial. Por que eu falei que tem que ser aferido várias vezes? Porque a pessoa pode estar aqui passando por alguma condição. Pode ter sido despedido do seu emprego, pode ter perdido um ente querido, pode ter tá nervoso, com medo de alguma coisa, condições que podem, porventura, elevar o nível pressórico, não que ela desenvolveu hipertensão, mas que por alguma condição, e a gente sabe que o emocional influencia diretamente no cardiovascular, seja para o aumento da frequência cardíaca, seja para o aumento do nível pressórico, por conta daquela nossa conversa do sistema nervoso autônomo simpático, mediado pela adrenalina e parasimpático. A adrenalina pode vir a aumentar esses níveis pressóricos, né? Então, agora, se você afere na segunda, tá assim, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, na outra semana do mesmo jeito, aí a sua pressão ela não teve um aumento isolado e voltou ao normal. Ela teve um aumento que se manteve alta, né? E aí é necessário que a gente retire ela desses valores e traga ela aqui de volta aos valores de normalidade. Como é que a gente faz isso? Como é que traz essa hipertensão aos valores de normalidade? Aí é que entram essas condições, né, que envolve aí a alteração dos hábitos de vida, alteração de hábitos alimentares, alteração da prática de exercício físico, e aí a gente voltar, olha, a gente mostrou aqui no começo da aula, essa imagem aqui, né? A gente meio que volta para essa condição aqui, ó. Hoje a gente está assim. Aí você começa a desenvolver essas doenças, aí você volta aqui para se mexer, volta a se alimentar melhor, volta a voltar para o tempo em que a gente tinha que buscar a nossa comida, né? Para ter uma melhor condição cardiovascular aqui, né? Para trabalhar nessa perspectiva. Então aqui essa tabelinha aqui resume, né, a hipertensão e quando é que ela é hiper, quando é que ela é ótima, o famoso 12/8, e quando é que ela está no seu estágio hiper. Pergunto para vocês, e a hipo? Quando é que a pressão está baixa? Quais são os valores? Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Tá tudo bem. E quando é que a pressão é baixa? Quais são os valores de pressão baixa? 9/6, Oi? 9/6. 9/6. A pressão de 9/6. Essa daqui é uma pressão baixa? Sim, né? Ela é considerada uma pressão baixa porque ela está abaixo da média, né? A média das pressões de todas as pessoas do mundo, ela vai estar um pouco acima desses valores. Então, se a pessoa tem essa pressão de 9/6, é uma pressão considerada um pouco abaixo do normal. Qual é o problema de quem tem pressão baixa, gente? Que impacto na vida da pessoa isso traz? Que complicação clínica, que doença, que problema tem a pessoa ter a pressão baixa? Alguém pode me falar? Não precisa de briga para falar, gente. Não precisa um de cada vez, por favor.
Tem um chat aqui. Opa, a Graciane aqui se dispôs a falar. Escreveu aqui eu. Oi, Graciane, pode falar. Graciane. Não, professor, isso aí foi em relação quando o senhor perguntou quem tinha pressão baixa. É, Beth, a gente aproveita aqui. Diga aí que mal pode trazer a pressão baixa. Não, no meu caso eu fico com mal-estar, fico suando frio, sensação de desmaio. Isso é o que eu sinto, né, na verdade. Pronto, perfeitamente. Então, pronto, o teu exemplo foi ótimo, Graciane. Como o caso da Graciane aí, né? Que elas têm alguns sintomas, ou pelo fato de a pressão dela ser baixa, ou você já aferiu sua pressão alguma vez, Graciane? Já sim, Deu todas quanto? as vezes que é 9 por 6, 9 por 8, Pronto. 10 por 5, sempre é assim. Perfeito. Então vamos pegar aqui o caso aqui da Graciane. Deixa eu desenhar ela aqui. Tá aqui a Graciane, morta de feliz. Então a Graciane, ela tem esse valor de pressão aqui de 9 por 6. É considerado uma pressão um pouco mais baixa. Mas que problema isso pode ocasionar para a Graciane? São exatamente esses sintomas que ela referiu. Alguém levantou a mão? Não. Não. Sim, São professora, Oi? eu. Ah, tá. Pois pode falar, Carol. Geralmente as pessoas que têm a pressão baixa, elas se sentem cansadas, tonturas, né? Isso. Eu, pelo menos, já tive momentos de ficar assim. Pronto. A pessoa, quando tem uma queda pressórica, né, a gente falou que essa pressão ela é vital. A pressão ela é condição obrigatória para a vida. Por quê? Porque esse sangue precisa circular. Então a gente tem aqui o nosso coração e esse coração sai dele vasos e ele tem que fazer uma força, colocar aqui uma força F, que vai empurrar o sangue para circular. Quanto menor é essa força, esse sangue circula menos. Se esse sangue circula menos, menos oxigênio e menos glicose vão chegar aos tecidos. O tecido que primeiro sofre essa redução de glicose e de oxigênio é o nosso sistema nervoso central, é a nossa cabeça. Se a nossa cabeça diminui a concentração de oxigênio e de glicose, a gente começa a ter alguns sintomas, né? Você pode experimentar aí uma tontura, você pode experimentar aí uma visão turva, visão borrada, você pode experimentar uma sensação de desmaio, você pode começar a suar frio, a sudorese, né? E aí, geralmente, o que que você faz aqui, né? Vai procurar algo que vai levar essa pressão que baixou. Então, você vai trazer, isso aqui tende a levar alguns desses sintomas aqui. Além disso, gente, a pressão baixa não causa mais nada. Ela causa esses sintomas que quem tem essa tendência, vez por outra, tem só que ficar alerta para não levar uma queda por aí, não bater a cabeça, algo nesse sentido, mas do ponto de vista, vou desenhar aqui aqui ficou muito feio aqui, desenhar aqui um caixão aqui, pronto, agora ficou mais bonito. Do ponto de vista aqui da morte, a pressão baixa ela não traz nenhuma consequência que vá nos levar à morte, pelo contrário. Quem consegue hoje envelhecer com a pressão baixa, né, é uma pessoa que vai viver muito tempo. É uma pessoa que vive muitos anos. Se vocês tiverem na casa de vocês algum idoso que tenha pressão baixa ou que nunca tenha tido pressão alta,
essa pessoa ela tem uma tendência de viver muitos anos. Por quê? Porque a gente viu que é exatamente a hipertensão que vem matando, né? Mata muita gente, mata 80% das pessoas nos países envolvidos, mata 1/3 das pessoas do mundo. Se você não tem essa doença, a sua tendência é de viver muito mais, apesar de que pode acontecer esses sintomazinhos aqui de vez em quando que são facilmente controláveis. Por que eu estou trazendo toda essa discussão? Para a gente entender que a pressão baixa ela não é em si um problema grave de saúde pública. A pressão alta, a hipertensão, aí essa daqui é perigosíssima. Essa daqui a gente precisa, ó, ficar aqui com cuidado aqui, né, com ela, porque essa é muito perigosa, né? Essa pressão alta ela mata, ela adoece, ela causa acidentes que incapacitam a pessoa, incapacitam para o trabalho, paralisam um lado do corpo, a pessoa fica sem fala, fica sem ouvir, fica acamado, não consegue se movimentar e por aí vai. Tudo em decorrência dessa questão aqui. Então essa é perigosa e essa a gente tem que conhecer. Pressão baixa já não é um problema, né? Então há um conceito aqui da hipertensão arterial com todos esses valores e esses estágios. Estágio 1. Identificou uma pessoa idosa com hipertensão estágio 1, caminha ela para uma unidadezinha de saúde, recomenda que vá ao médico, orienta um acompanhamento. Estágio 2, moderada, tomar o medicamento, controlar. Se tiver um hospital perto, é bom ir para se consultar. Estágio 3, hipertensão grave, corre para o hospital rápido. É uma emergência que exige atendimento rápido. Se a pessoa chega no hospital com a pressão máxima acima de 180 ou acima de 111 a mínima, esta pessoa ficará lá no hospital internada ou de observação e só sai de lá quando esses valores pressóricos aqui forem controlados. Ela não vai receber alta enquanto não conseguirem no hospital, seja por medicamento por via oral, seja por medicamento endovenoso, vai ser medicada para quê? Para baixar. Depois que baixa, está controlado, foi prescrito, estabilizou, aí essa pessoa recebe alta. Por quê? Porque no estágio 3 o risco de evento é muito grande, certo? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Podemos seguir adiante. Pode falar, Conceição. Então, eu tirei minhas dúvidas, né? Porque a sala me ensinaram que a pressão baixa, a pessoa corria o mesmo risco que tem pressão alta. Se baixar demais, a pessoa pode morrer. Então, não entendi. Não tem problema não, né? Sem imaginação. Não, vamos lá. A pessoa pode morrer por pressão baixa? Pode. Mas, como é que eu falo aqui? Vou dar no caso de um evento, de um acidente, Vou apagar aqui esses sintomas. O que é que pode baixar a pressão até a morte? Vou falar aqui de causas de pressão baixa que matam. Vamos supor, a pessoa está com diarreia. Não teve controle, não consegue controlar. Ela está tendo vômito e diarreia persistentes, não consegue controlar. Vamos colocar isso daqui em 5 dias, desse quadro aqui. 5 dias de vômito e diarreia. Vamos supor que é uma criança, que é mais comum isso acontecer. No final de 5 dias, como é que vai estar essa criança? Bem debilitada. Vai estar debilitada. Vai estar, vou colocar aqui do ponto de vista dos líquidos, ela vai estar desidratada. Quando a criança está desidratada, ela tem uma redução dos líquidos corporais. Ela perdeu muito líquido, tanto pelo vômito, como pela diarreia. Pode ter febre aqui no meio, ela não consegue se alimentar muito bem, ela está desidratada. Essa desidratação,
ela leva a uma queda da pressão arterial por conta da redução dos líquidos. Se ela não tem o controle disso daqui e ela continua desidratando, ela pode morrer? Pode. Qual vai ser a causa morte? Ela vai ter uma queda da pressão arterial, por quê? Vamos supor que na circulação da pessoa, inicialmente, tinha 5 litros de sangue. Aí ela vai perdendo líquidos e ela chega a um ponto que na circulação dela só tem 3 litros de sangue. Então, nessa condição aqui, ela pode ir tendo uma queda de pressão que vai levar à morte. Situação hipotética 1. Situação hipotética 2. Você teve um acidente de moto. Caiu de moto, cortou o braço, lesionou uma artéria. Pode ser a artéria braquial, você começou a perder muito sangue. Vai acontecer esse mesmo processo aqui. Você vai perdendo líquidos. À medida que você vai perdendo líquido, o que tende a acontecer? Vou colocar aqui, a pressão baixa. Nós temos uma classe de medicamentos que baixam a pressão, que são chamados diuréticos. O que fazem os diuréticos? Aumentam a diurese. O que é a diurese? É a urina. Eles aumentam a diurese. Se eles aumentam a diurese, a pessoa passa a urinar mais. Se ela passa a urinar mais, ela vai ter uma menor quantidade de líquidos. Menos líquidos. A pessoa meio que desidrata. O que isso faz com que isso aconteça? O quê? Diminui a pressão arterial. Por quê? Porque tem menos líquido para circular. Quanto mais líquido, maior a pressão. Quanto menos líquido, menor a pressão. É assim que atuam os diuréticos, que são largamente usados para controle da pressão arterial. Só que esse menos líquido pode ser por um acidente, por uma hemorragia, por uma desidratação diarreica. O caso que eu falei que pressão baixa não mata é na pessoa que não teve nada. Você simplesmente, mas a sua condição hemodinâmica, né, está normal. Não houve nenhum evento, não tem nenhuma doença. Você simplesmente tem a pressão baixa porque o teu organismo é assim, né? Foi a essa condição que aqui eu me referi, tá, Conceição? Da pessoa, tem pessoas que já têm a pressão baixa. Na gravidez, por exemplo, é uma condição da mulher que baixa mais a pressão um pouco. Geralmente, a mulher tem a pressão um pouco mais baixa durante o período da gravidez. Vai desenvolver esses sintomas, tal, mas não mata, né? Enquanto a não ser que haja um acidente, uma doença, mas a pressão isoladamente ela é um sintoma benéfico, tá certo? Bora entender. Pronto, é mais ou menos isso. Então, a hipertensão, em muitos casos, não causa sintomas, né? A maior dificuldade dessa doença hoje, de algumas outras irmãs dela, é que ela não tem sintomas. Muitas vezes, a pressão ultrapassa esse valor de 140, ultrapassa às vezes até 160, mas ela não manifesta sintomas. Em muitas pessoas eles aparecem, mas ela tende a ser uma doença silenciosa. Quando aparecem esses sintomas, o que pode aparecer? Uma sensação de mal-estar, ansiedade, agitação, cefaleia, né? Pela prática clínica, esse sintoma que é o mais comum, né? Qualquer pessoa idosa que tenha dor de cabeça frequente, não precisa nem ser idosa, uma pessoa com mais de 45 anos, né? Ou de 55 da mulher, que tenha cefaleia muito frequente, né? Às vezes acontece de ter uma dor de cabeça, a pessoa toma dipirona. Aí passa, melhora pelo efeito analgésico. Aí amanhã de novo, aí toma outra dipirona. Aí vai. É bom ir averiguar, né, se não é uma crise hipertensiva ou se não é hipertensão arterial, que é um sintoma muito comum. A tontura também, visão turva, né? Isso aqui sintomas iniciais da pressão alta, certo? Pode a pessoa não sentir nada, pode ter esses sintomas. São sintomas discretos também, às vezes um mal-estar, uma sensação que a gente não consegue definir muito bem, né? Uma coisa ruim,
né? Às vezes a pessoa chega, não, estou com uma coisa ruim, sentindo uma coisa ruim, né? O que é a coisa ruim? Ela não sabe explicar exatamente, só sabe que não está muito bem. É essa sensação de mal-estar, a ansiedade, a cefaleia. Em quadros mais graves, não controlados, né, nos picos hipertensivos ou nos eventos, aí já vem dor no peito, nessa região anterior, que a gente chama de região pré-cordial, tosse, dispneia. O que é a dispneia? É a dificuldade para a pessoa respirar. E aí eu quero que vocês comecem a anotar aí no caderno de vocês os termos técnicos, né? Que a gente vai começar a falar mais um pouco deles. O que é a dispneia? É a dificuldade para respirar. Parestesia nos membros. O que é a parestesia? É a dormência nos membros. O membro está dormente. A pessoa está com os braços dormentes. Está com as pernas dormentes. Às vezes a pessoa chega, eu estou com as pernas faltando. Né? Chega de minhas pernas estão faltando. É como se eu não sentisse ali as pernas. Mas ainda chega no serviço de saúde. E epistaxe, que é o sangramento da mucosa, o sangramento da mucosa nasal aqui no caso, né? Existem pessoas que têm uma crise hipertensiva tão forte, tão pesada, a pressão, né, que é essa força aqui no interior dos vasos sanguíneos, né, a força batendo aqui contra a parede dos vasos, ela é tão forte, tão pesada, que esse sangue extravasa que atravessa os vasos sanguíneos e a pessoa começa a ter um sangramento, começa a ter uma hemorragia, começa a sangrar pela mucosa, pelo nariz, pela boca. Sangrar por quê? Porque essa força que está sendo exercida para o sangue circular é muito forte, é uma força forte, né? É uma força muito forte que faz com que o sangue que está aqui dentro extravase, né? E aí causa essa hemorragia, esse sangramento nasal. Isso acontece quando a pressão está em valores muito altos, 24, 26, 28, a pressão máxima, né, com risco altíssimo de um evento pior. Então, ela pode ter esses sintomas aqui, né, e eles podem ir se agravando, né, à medida que o tempo passa na pessoa que tem a hipertensão arterial ou que tem uma crise hipertensiva. Quando eu falo da hipertensão arterial, é a doença instalada. Quando eu falo de crise hipertensiva, é uma crise isolada, é uma crise por algum motivo que levou a pressão a aumentar muito, né? Aqui nós temos bons hábitos, né? O que são esses hábitos? Bons hábitos no sentido de evitar que se instalem as doenças cardiovasculares. Que hábitos são esses? Manter um peso saudável, né? Procurar se manter dentro do peso adequado, né? A gente pode fazer esse cálculo do peso adequado lá pelo IMC, calculando, né, o peso dividido pela altura ao quadrado, e você vê onde é que se enquadra o seu peso. Praticar exercícios físicos regulares, né, com certa regularidade, 3 vezes por semana, 5 vezes por semana, de acordo com o teu tempo, né, procurar manter o corpo em atividade. Aqui a associação aí que o Nonato falou, evitar o consumo de bebida alcoólica e cigarro, né, aqui mais pela questão do cigarro mesmo em si, que traz o aumento desse risco cardiovascular. Vamos já falar mais sobre essa questão da bebida. Evitar alimentos com muito sal, né? O sal é um vilão aí no aumento da pressão, e também com muita gordura, porque vai influenciar no aumento aí do colesterol e dos triglicerídeos. Então, esses alimentos, né? Uma vez eu estava dando aula, ela me falou, tudo que é bom, né, faz mal, né? Toda comida que é boa, que é saborosa, né, vai trazer esses problemas aí na questão da hipertensão arterial. E por último aqui, controlar o estresse, né, que tende também a aumentar aí os níveis de pressão arterial no nosso organismo. Bebida alcoólica, né? Chegamos aqui no ponto da bebida alcoólica. De um modo geral, né, as quantidades recomendadas de bebida alcoólica é de 10 gramas de etanol. O que é 10 gramas de etanol? Uma lata
de cerveja, né, por dia, poderia ser aqui, né, diária, para quem gosta, para quem quer beber. Um copo de 110 ml de vinho, uma tacinha pequena de vinho e uma dose de destilado. Né? Isso aqui são as doses recomendadas de bebida alcoólica. Né? Qual é o problema aqui? É que quem não bebe, não bebe de jeito nenhum. E geralmente quem bebe, não bebe só isso. Né? Não bebe só uma lata, não bebe só uma taça pequena. Né? Mas existem essas quantidades, né, que de certa forma são cardioprotetoras. Protegem, ajudam, até contribuem no melhor funcionamento do coração. Não estou aqui trazendo malefícios de bebida alcoólica, outras condições a que podem levar, outras, enfim, uma série de consequências que existem. Estou falando aqui em relação exclusivamente à questão cardiovascular. Eu não vou nem citar o fígado. Existe essa recomendação aqui de ingerir, mas em quantidades muito pequenas. Né? Então, essa ingestão não chega a ser maléfica para o coração nessas quantidades. Abandonar o tabagismo, né? O tabagismo, ele agrava as doenças cardíacas, aumenta o ritmo das batidas do coração e da pressão por conta da nicotina presente no cigarro, né? Eu estava até vendo uma reportagem ontem que os governos aí do mundo estão discutindo reduzir a quantidade de nicotina do cigarro hoje, né, para que tenha uma quantidade menor de nicotina. Na questão da dependência, e vai influenciar também nas doenças cardiovasculares. E o cigarro piora a aterosclerose. O que é a aterosclerose? É bom a gente anotar também esse termozinho, a gente vai falar muito sobre ele. É o processo de endurecimento das artérias. Quando as artérias vão ficando mais envelhecidas, elas vão ficando mais rígidas, mais duras, né? E o cigarro contribui muito para esse processo, além do cigarro ser o maior responsável pelo câncer também. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Tranquilo. Então, qual é o problema, gente, da hipertensão arterial? É uma doença silenciosa, é uma doença até um pouco difícil de você tratar em muita gente, né? Eu já trabalhei na atenção primária à saúde, né? E acompanhei muitas pessoas com hipertensão. E muitos deles diziam assim, né? Eu não estou doente porque eu não sinto nada, né? Então é muito comum, né, esse pensamento do hipertenso. Ele diz, eu não estou sentindo nada, eu não estou doente, né? Da gente associar a doença ao sintoma. Logo, se eu não tenho sintoma, eu não estou doente. Eu não estou, né? Então, isso, e muitas vezes as pessoas que são diagnosticadas com hipertensão, elas só tomam um medicamento, não, só tomam o medicamento quando a pressão sobe, né? Não mantém a terapêutica, ou de repente começa a pensar, eu estou tomando muito remédio, eu vou diminuir esses remédios, né? Quando o remédio ele tem uma finalidade importante de manter esses níveis baixos. Por quê? Porque se esses níveis aumentam, essa pressão alta ela começa a causar lesão aqui nos vasos sanguíneos, certo? Então, aos poucos, conforme a gente vê aqui nessas imagens, o que acontece, por exemplo, quando a gente tem um corte? Vou perguntar para vocês aqui para a gente construir esse raciocínio. Você estava andando aí, cortou a mão e rompeu aqui um vaso, né? Esse vaso, pelo corte que você teve aqui, essa região rompeu e começou a sangrar. O que acontece aqui nessa região, gente? Que você cortou. Alguém me responda, por favor. Rompeu aqui e você começou a sangrar. O sangue começou a sair. Você teve aqui um sangramentozinho porque você se cortou. O que vai acontecer aqui, gente? O sangue está saindo. Bora, alguém diga o que vai acontecer aqui. Olha o sangue. Rapaz, vocês vão deixar sangrar mesmo até morrer. Alguém?
Muito bem, isso mesmo. Vão se reunir aqui as célulazinhas chamadas plaquetas. O que que as plaquetas vêm fazer aqui? Vem coagular esse sangue. Para quê? Para fechar essa lesão. Para fazer a coagulação. Para fazer a reparação desse tecido. Quem é que faz isso? As plaquetas. Elas se agregam para evitar que você morra de uma hemorragia. Vocês imaginem que uma vez que a pressão está muito forte aqui no interior desse, novamente a força da pressão aqui, ó, muito forte no interior dos vasos sanguíneos, é normal que essa grande força nos vasos, logo eles estando mais envelhecidos, ela comece a fazer lesões também nesses vasos. Ela vai começar a romper. E aí, sempre que há um pequeno rompimento, as plaquetas vão lá fazer a mesma coisa. Vão lá tentar consertar aqui o problema. Só que à medida que elas vão consertando, elas vão formando aqui uns nódulozinhos, uns trombos, que elas vão fazendo secundárias a essa lesão dos vasos sanguíneos, ocasionada pela pressão que está alta. E isso daqui vai aumentando, ó. Pode ir fazendo outras lesões, você não cuidou de baixar a pressão, ela vai aumentando. E aí esse processo, no decorrer de vários anos aí de uma vida, vai causando a obstrução do vaso sanguíneo. A pressão alta causa lesões nos vasos sanguíneos. Muita gente, né, toma um AS, né, diz que o AS afina o sangue. O que é o afina o sangue? Evita que essas plaquetas se unam para fazer a coagulação sanguínea. Isso é que se chama de afinar o sangue. É acabar aqui com a ação das plaquetas para que elas não coagulem. Então você toma lá o AS todo dia, a heparina, né, um anticoagulante também, para quê? Para esse sangue não coagular, para ele ficar mais fino, mais fluido, vamos chamar assim, né, e não coagular. Mas quando é o processo normal aqui, a hipertensão vai fechando a luz desse vaso e a passagem do sangue. E chega um tempo em que pode ocorrer aqui a obstrução total, o sangue não vai mais conseguir passar. E pode ocorrer aqui também um estreitamento da passagem do sangue, ou se entupir, ou romper. Quando isso daqui acontece, aí acontecem os acidentes vasculares. E o órgão ao qual este vaso sanguíneo está irrigando vai ter problema. Se for na cabeça, vai ser um acidente vascular cerebral ou encefálico. Se for no coração, vai ser um infarto. Se for nos rins, vai entrar em falência renal. Se for na perna, vai ser uma trombose na perna. Mas o mecanismo é o mesmo. Qual é o mecanismo? É o vaso sanguíneo que teve uma obstrução secundária à lesão, à hipertensão, e aí aqueles outros fatores que nós falamos, tabagismo, alimentação rica em gorduras, tudo isso são fatores que vão contribuir para que essa lesão aqui se instale, certo? Então isso é que é um acidente vascular, é um acidente no vaso sanguíneo, por meio do qual ele vai ter a circulação obstruída, né? Então aí tem aqui isso que eu acabei de falar. Quando isso acontece no coração, o entupimento de um vaso leva a angina e pode ocasionar um infarto. Quando é no cérebro, esse entupimento pode levar aí ao que nós chamamos de derrame cerebral, né? No caso, um vaso do cérebro se rompe, estoura e vai fazer uma hemorragia intracraniana, uma hemorragia dentro da cabeça, certo? Professor, o que é dor no peito pré-cordial? A dor pré-cordial ela é uma dor na região do tórax, né? Nessa região
anterior, na região do externo, né? Ela é uma dor, quando a gente fala dor precordial, o precórdio se refere a essa região. É uma dor típica do infarto, né, ou da angina, que são os problemas que nós vamos já falar sobre eles. Conceição está com a mão levantada? Pode falar. Tô não. Ah, tá. Tá levantada a tua mão aí. É porque foi sem querer, então. Então, isso aqui é a dor precordial, né? Essa dor no peito, né? O termo técnico, assim como dor na cabeça é cefaleia, dor no peito é dor precordial, né? Na região anterior do tórax. Nos rins também pode ocorrer entupimento, levando à paralisação dos rins ou insuficiência renal. Então, todos esses problemas aqui são decorrentes da circulação sanguínea, certo? Aqui tem uma imagem do AVC isquêmico, né? O que que acontece no AVC isquêmico? Há uma obstrução aqui do vaso sanguíneo, toda essa área não recebe mais a irrigação sanguínea e essa área que foi acometida vai deixar de funcionar. Aí os sintomas, né? Por que tem uma variação tão grande de sintomas? Tem pessoas que têm AVC e ficam sem fala. Tem pessoas que têm AVC e ficam sem ouvir. Tem pessoas que têm AVC e perdem a memória, não se lembram mais das pessoas, não reconhecem a família. Tem pessoas que têm AVC e paralisam um lado do rosto. Tem pessoas que têm AVC e paralisam um lado inteiro do corpo. Tem pessoas que têm AVC e morrem na hora. Tem morte súbita, imediata. O que vai depender? Exatamente aqui dessa área acometida, né? Nós temos no nosso cérebro, cada parte do nosso cérebro comanda uma parte do nosso corpo. A depender do local do nosso cérebro que foi acometido e que teve a interrupção de sangue, essa área vai parar de funcionar porque não está mais recebendo sangue. Se não está mais recebendo sangue, não está mais recebendo glicose e oxigênio, vai morrer. E ali, o que aquela área comanda do teu corpo vai parar de funcionar, certo? Então, por isso que tem essa diversidade de sintomas nas pessoas que são sequelados, né, que ficaram com alguma sequela de AVC. Então, aqui no caso do AVC isquêmico, aconteceu uma isquemia. O que é a isquemia? Parou de chegar sangue, né? Um coágulo bloqueia o fluxo sanguíneo para uma área do cérebro. No AVC hemorrágico, ao invés de haver um bloqueio, o vaso se rompeu, estourou. É que nem você encher um balão, ele vai enchendo, você vai aumentando a pressão do balão, um balão de brincadeira mesmo, né? Até que esse balão, de tanta pressão do ar que você joga dentro, ele, pá, estoura. Pode acontecer um processo parecido com os nossos vasos sanguíneos. A pressão vai aumentando, aumentando, aumentando e ele, pá, estoura. Chega um tempo que o vaso sanguíneo estoura. Essa condição aqui tende a ser muito mais grave, porque além do Professor, problema... acontece um aneurisma. Oi? Isso aí, acontece um aneurisma. Sim, o aneurisma é uma condição também que vai levar a esse rompimento, né, do vaso sanguíneo. Deixa eu pesquisar bem aqui só a definição exata do aneurisma no professor Google. É a dilatação. O aneurisma é quando a artéria se dilata além do normal, né? Vamos ver se a gente acha aqui alguma imagenzinha. Nessa dilatação além do normal, ele predispõe, aumenta o risco desse vaso se romper, né? Era um vaso aqui que, em princípio, né, estava dessa forma. Ele vai se dilatar. Quando ele se dilata, ele fica mais frágil. E isso aumenta o risco de acontecer esse evento, né? De acontecer, no caso aqui, um AVC hemorrágico, né? Desse vaso se romper por conta do aneurisma.
Então, basicamente é isso. É uma doença, né? A pessoa às vezes pode passar um tempo com aneurisma controlado, né? Acompanhando. Pode operar, pode fazer a cirurgia também, que vai substituir, que vai estabelecer as pontes. Aí nós vamos falar mais adiante sobre ela. Mas aumenta o risco de rompimento. Tratamento medicamentoso. Vai ser feito aí com base em remédios, escolhidos de acordo com a classificação do risco da doença, podendo ser divididos em... Aí nós temos, no caso dos medicamentos da pressão alta aqui, nós temos alguns medicamentos. Temos os diuréticos, temos os inibidores adrenérgicos, temos bloqueadores do canais de cálcio, temos inibidores da ECA, que é a enzima conversora de angiotensina. Nós temos várias classes, vários tipos de medicamentos. Cada um deles, gente, vai atuar de uma forma. Esse daqui, os diuréticos, atuam de um jeito. Os inibidores adrenérgicos vão atuar no sistema nervoso simpático, acalmando a atividade do coração. É o caso do propranolol, do atenolol. Os diuréticos vão fazer a pessoa urinar mais para baixar a pressão. Os bloqueadores dos canais de cálcio vão diminuir a contração muscular que acontece por meio dos canais de cálcio, para que os vasos se contraiam menos e assim baixe a pressão arterial. Os inibidores da enzima conversora de angiotensina, né, que é o caso do famoso captopril, do enalapril e dos parentes aí da família, todos eles atuam por um mecanismo diferenciado. É por isso que tem pessoas que tomam às vezes 2 ou 3 medicamentos, né? Não é incomum a pessoa tomar, por exemplo, a hidroclorotiazida e o captopril, ou a hidroclorotiazida e a losartana, que também é um inibidor da ECA, né? Ou a furosemida e a losartana. Muitas vezes toma esses dois e precisa incluir um bloqueador dos canais de cálcio, quando esses dois já não conseguem mais controlar a pressão. E por aí vai, né? São várias classes de medicamentos. O profissional médico ele tem que fazer, no momento do diagnóstico, a investigação da causa e a investigação do medicamento que mais vai se adequar àquela pessoa. O que é importante aqui nesse momento? É importante que a pessoa encontre um tratamento que consiga manter a pressão em um nível adequado, certo? Então é por isso que a gente dispõe aqui, tem essas classes e mais outras classes de medicamento, né, que vão atuar de várias formas para baixar a pressão arterial. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Sim ou não? Alguém de vocês tem algum hipertenso na família? Sim. Pronto, no dever Eu tenho. Eu sou hipertensa. Pronto. Então, a Conceição, você faz uso de Aí, medicamento Thiago. contínuo. Conceição, Oi? você faz uso de medicamento contínuo, todo dia. Isso, atenolol. Pronto. Então, a Conceição já está nos trazendo aqui que toma o atenolol, certo? Isso, atenolol. Qual é a dose do seu atenolol, Conceição? Quantas miligramas? São 10 miligramas. Pronto. Então, tem os medicamentos, né? Tem as doses desses medicamentos. Ela, por exemplo, no caso, você conseguiu controlar a sua somente com o atenolol. Hoje ela se mantém estável. Isso. Pronto. Então, no caso da Conceição, ela encontrou o tratamento dele. O atenolol, ele é uma medicação que atua lá nas fibras adrenérgicas, lá no sistema nervoso simpático do coração. Ele tende a baixar, além de baixar a pressão, ele tende a baixar um pouco a frequência cardíaca. Ele tende a controlar, a acalmar um pouco mais o coração e a pessoa, né? Não sei se você sente esses efeitos dele. Ele tende a deixar a pessoa mais calminha, mais tranquila, porque ele tem atuação direta no coração, né? Por ser uma medicação adrenérgica. Mas existem hipertensão por outras causas que eles vão, né, atuar por outros mecanismos.
Dever de casa de vocês, pega os hipertensos que tem na família, vão investigar quais são os medicamentos que eles usam, peguem a bula, olhem em qual categoria de medicamento ele vai se enquadrar, né? Onde é que ele se enquadra aqui, como é que ele atua para baixar a pressão, né? É interessante que vocês comecem a fazer essa busca de entender na prática, né? Não, meu pai toma esse remédio. Que remédio é esse? É um remédio que baixa a pressão. Como é o nome dele? Qual é a dose? Quantas vezes por dia ele toma? Ele sente alguma coisa quando toma? Qual é o horário que ele toma? Como é que esse remédio atua? Ah, eu não sei. Você vai lá no professor Google aqui, eu não sei como é que funciona o atenolol. Ou pega a bula em casa ou vai aqui, atenolol. Atenolol. Pronto, vai ler sobre ele lá. Aqui, bula. Aí você vai lá abrir a bula do atenolol e dê uma olhada, leia, traga as duas. Professor, eu li a bula, não entendi nada. Sei nem o que está dizendo ali nela, certo? Então você vai, aos poucos a gente vai construindo esse conhecimento e ele é muito. É interessante que a gente traga, né? Uma coisa é eu falar aqui de um conhecimento que não sei, de repente se aplicou à minha vida, de repente é uma coisa distante da realidade de vocês. Outra coisa no caso aí da Conceição, que já toma os remédios dela, procurar entender melhor o funcionamento desse remédio, o funcionamento do corpo dela, a questão do diagnóstico, né? Você, dos seus familiares, você começar a buscar um conhecimento que faça sentido na sua vida, não seja uma coisa distante, né? Se torna até mais interessante para a gente começar a estudar, né? E aos poucos a gente vai construindo esse conhecimento, certo? Então a gente entra aqui numa segunda condição, que é a angina, certo? A angina, elas são crises de dor, queimação ou sensação de pressão na região do tórax, né? Então, ela acontece por uma obstrução transitória das artérias coronárias. Lembrando que as artérias coronárias são aquelas artérias que estão lá no coração. A dor acontece pelo fornecimento inadequado de sangue ao coração. Então, o coração está recebendo um suprimento insuficiente de sangue e esse recebimento insuficiente ele vai causar essa dor no peito, né? Essa dor pré-cordial, essa dor da angina. A angina, né, ela pode piorar, né? Aqui tem as imagens aqui do coração e das artérias coronárias, que são essas artérias que levam o sangue para o próprio coração, né? Aqui em uma dessas artérias houve aqui um aumento que mostra que essa artéria passou por aquele probleminha de aterosclerose. Ela está quase obstruída. Nessa quase obstrução aqui, em algumas condições, o sangue pode ter uma maior dificuldade de passar. Que condições são essas? Um esforço físico, quando a pessoa come demais, uma exposição a um frio mais intenso, uma situação mais estressante. Esses fatores aqui podem desencadear uma dor no peito. Como essa obstrução não foi total, essa pessoa para, sente a dor no peito, respira fundo, vai se acalmando ali. O fator que desencadeou, que pode ser esse esforço físico, né? Às vezes um início de uma atividade física, às vezes um estresse, às vezes um alimento em excesso, pode causar essa dor no peito. A pessoa para ali um pouco, respira, vai melhorando, né? Isso é sinal de angina. O que é a angina? É uma obstrução transitória. Só por um tempo ficou a obstrução, mas logo o sangue voltou a circular. Quando essa obstrução é permanente, aí nós temos um infarto, que é a próxima condição aqui que nós vamos falar. Então, o infarto e a angina são condições muito parecidas. Qual é a diferença dos dois? Na angina,
a obstrução é só temporária, por alguns minutos. No infarto, a obstrução é permanente, vai levar à morte do coração e pode matar a pessoa junto pelo não funcionamento do coração, né? Então tem alguns medicamentos aqui, né? O mais famoso deles é a nitroglicerina. É um medicamentozinho que atua fazendo vasodilatação. Ele vai dilatar o vaso sanguíneo. Então esse vaso, mesmo que ele tenha uma... Deixa eu abrir aqui. Esse vaso sanguíneo, por mais que ele tenha aqui uma obstrução importante, que esteja aqui fechando ele, né, e que ele venha até essa obstrução, vou pintar bem aqui para fazer aqui dois. Opa! Deixa eu acabar de fechar aqui o bicho, senão não dá certo. Pronto. Então nós temos o vaso, esse coágulo é vermelho. Nós temos o vaso sanguíneo aqui com o coágulo. O que a nitroglicerina faz? Dilata esse vaso sanguíneo para que ele fique mais dilatado. Se ele está mais dilatado por efeito do medicamento, ainda que ele tenha esse trombo, o sangue vai ter mais espaço para circular, certo? Então é assim que atuam, os vasodilatadores. É mais uma classe de medicamento que atua para baixar a pressão arterial e, no caso aqui da nitroglicerina, para controle da angina. Então, um medicamento que, enquanto durar o efeito dele, ele vai fazer isso daqui. Ele dilata, abre a luz dos vasos sanguíneos, certo? E aí é usado no tratamento da angina, né? Mas a pessoa com angina já tem que investigar o que está acontecendo, por que ela está tendo essas dores. Levando para o caso de vocês, ao cuidar de algum idoso que vive reclamando de dor no peito, atenção, pode ser uma dor anginosa que mais cedo ou mais tarde vai levar a uma obstrução total que vai levar a um infarto. Então, o infarto às vezes avisa. E é bom quando ele avisa, é bom quando ele não vem de uma vez e pega você totalmente despreparado, certo? Mas aqui tem um diagnóstico, né, que é feito pelo eletrocardiograma. Tem um monitor Holter, que é um monitorzinho que monitora a atividade elétrica do coração. É como se fosse também um eletro, só que ele não vê ali só na hora. Ele monitora o coração 24 horas por dia para verificar se a atividade do coração está normal, né? E tem também os tratamentos, né? Além do tratamento medicamentoso, tem a angioplastia coronariana. Pode ser feita a desobstrução pelo stent, né? O que é o stent? Ele é um balãozinho, é uma mola que é introduzido até a área aqui que tem a obstrução e lá ele é insuflado, ele é colocado, ele vai ficar no final com essa telazinha aqui, com essa telinha. Para quê? Para melhorar a passagem do sangue. Então aqui no local em que é identificada uma obstrução, e aí vem exames de imagem, né, que vão identificar, exames com contraste, né, que vão identificar o local em que precisa passar por esse procedimento. Lá vai ser insuflado essa telinha aqui, esse balãozinho do stent. Geralmente esse procedimento aqui é feito por um cateterismo, né, que é introduzido lá na artéria femoral. E esse catéter ele viaja até a região do coração para que seja inserido esse stent. E aí aqui ele vai ficar aí décadas, né, 20, 30, 40, 50 anos, mantendo essa circulação pérvia, mantendo esse vaso sanguíneo mais aberto. É uma modalidade de tratamento cirúrgica, né? Isso daqui é uma cirurgia e é uma cirurgia mais conservadora. Por que é mais conservadora? Porque ela evita que se corte, que se abra o vaso sanguíneo, né? Essa angioplastia coronária com colocação de stent, ela é mais conservadora dos tecidos. A outra opção é exatamente a famosa ponte de safena, né? No caso aqui da ponte de safena, você tem uma obstrução
E nesse local da obstrução é transportado um vaso sanguíneo aqui que faz uma ponte, né? Para quê? Para que o sangue não mais circule por aqui, mas agora ele passe a circular por esse outro local que foi colocado. Isso daqui é um vaso que é suturado, né? Um procedimento extremamente delicado, uma cirurgia bem mais invasiva, tem que remover esse vaso de um outro local do corpo para ser colocado aqui, né? Então se dá preferência hoje a essa cirurgia que é menos invasiva e menos agressiva, né? Mas essa daqui também continua sendo uma opção em muitos casos, que vai encerrar o caminho desse vaso aqui antes que ele tenha uma obstrução total, certo? Aí no mais aqui tem alguns cuidados de saúde, né, que é o controle da dor, atividades físicas leves a moderadas para essas pessoas que sofrem de doenças cardíacas, comer alimentação em pequenas quantidades, evitar estimulantes como a cafeína, o fumo e outros estimulantes que podem aumentar a atividade cardíaca. E por fim, o infarto, né? O infarto é uma condição grave causada pelo estreitamento de uma artéria coronária ou pela obstrução total de uma artéria levando à necrose, morte tecidual. Nesse caso aqui, o coração, uma parte do coração vai morrer e pode matar a pessoa, pode deixar também de fazer o corpo parar de circular sangue, né? A dor torácica, novamente, é o principal sintoma. Essa dor pode ou não irradiar para a mandíbula, para os ombros, para as costas, né? Uma dor que irradia para essa região em muitos casos. Acompanha outros sintomas, taquipneia, respiração fica acelerada, palidez, sudorese fria, tontura, confusão mental. É uma dor acompanhada aí de vários outros sintomas graves, né? A pessoa que está tendo um infarto, ela precisa de uma assistência imediata, né? Ela precisa ser levada para um serviço de emergência ou você precisa iniciar uma reanimação cardiopulmonar, que nós vamos falar mais à frente na disciplina de primeiros socorros, para que essa pessoa não venha a morrer. Nesse caso, o tempo ele é determinante, porque quanto mais tempo passar sem que o órgão receba essa circulação sanguínea, mais irreversível vai se tornar o caso. E vai levar para o hospital para quê? Para a equipe atuar. Uma reanimação cardiopulmonar, com medicamentos que vão dilatar esse vaso sanguíneo e melhorar a circulação, uma série de atuações, né, que salvam vidas em muitos casos. E aí diz aqui que o atendimento imediato garante sobrevivência e recuperação com um mínimo de sequelas. Quanto mais rápido nesse momento for o atendimento, menores serão as sequelas dessa pessoa. E aí fala aqui dos dois tipos de tratamento, né, clínico ou cirúrgico, e dos cuidados de saúde, né, fornecer oxigênio a essa pessoa, administrar opiáceos, que são analgésicos, sedativos, ansiolíticos, que vão acalmar a pessoa, monitorar os sinais vitais, consciência, ficar conversando com ela, manter a alimentação, as eliminações, auxiliar de um modo geral a pessoa, né, nas suas funções vitais, na realização dos exames e na reabilitação dessa pessoa, certo? Lá na parte de farmacologia e de primeiros socorros, a gente vai discutindo melhor isso no decorrer da disciplina, certo? Aqui nós encerramos essa primeira parte das doenças cardiovasculares. Dúvidas, perguntas, comentários, considerações? Vou parar aqui a gravação.